Se colar, colou. Empresas enviam cartão de crédito sem o cliente pedir e depois mandam a conta para pagar. Recebi o cartão, mas como eu tenho outros, não tomei conhecimento. Deixei ele guardado, enfim. Há 30 dias atrás, chegou uma fatura aqui em casa, num valor baixo, R$ 5,50, né, referente à anuidade deste cartão. E aí, imediatamente, eu liguei para a central e falei que não tinha desbloqueado o cartão e pedi o cancelamento. Em Brasília, a Caixa Econômica foi condenada a pagar indenização a um cliente. Estrada é duplicada e dobra os problemas de quem vive às margens dessa rodovia no sul do país. Ela não tinha rachadura, não tinha nada. Depois que foi feita essa estrada aí, que começou justamente pela trepidação, né? O DENIT foi condenado a pagar indenização à família pelo estrago na residência. Claro que gravidez não é doença, mas existem serviços perigosos para a gestante. Daqui para Paris, por exemplo, 12 horas de voo, então a gente acaba inchando, mexe muito com a questão do sono. Mesmo assim, peritos do INSS começaram a negar auxílio-doença a comissárias grávidas e elas foram aos tribunais. O que aconteceu? Veja agora no Via Legal. Lar é sinônimo de família, de porto seguro, de paz. Uma tranquilidade que foi tirada de moradores durante a duplicação de uma rodovia no sul do país. Junto com as obras, surgiram rachaduras nas casas. Como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, não assumiu o prejuízo, os donos tiveram que acionar a justiça. E ganharam. A 145 quilômetros de Porto Alegre, moradores de Terra de Areia, no litoral norte gaúcho, ainda sofrem os efeitos de uma obra aguardada por décadas. A duplicação para nós aqui não trouxe problema, trouxe benefício para nós. O que trouxe para nós é essa segunda faixa que tem aqui, ó, que eles construíram. Então esse aí sim foi o problema, né? A duplicação da BR-101 aqui no trecho entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina acabou, mas deixou muitas marcas na casa do seu Arandi e da dona Noêmia. Ela não tinha rachadura, não tinha nada. Depois que foi feita essa estrada aí, que começou justamente pela trepidação, né? Porque isso aqui é o maquinário com essa pouca distância que tem aqui, já lá na faixa, os caminhão grande que passa lá, dá trepidação na janela. E imagina o maquinário aqui, na porta aqui. Por causa disso, na época, preocupados com as péssimas condições que a estrutura da residência apresentava, os filhos queriam que eles abandonassem o local. Só que o casal decidiu permanecer aqui. O que mais prejudicou em tudo aí foi a estrutura da casa, a parede. Ela balanceou toda, rachou tudo, né? Isso aqui não está se vendo nada aqui porque foi passada uma pintura, né? Mas antes da pintura foi fotografado isso aqui. Isso aqui rachou tudo, isso aqui assim, ó. Tudo isso aqui, tá aqui as marcas onde foi enchido. Os danos não foram apenas nas paredes e aberturas da casa. Bem aí embaixo que estourou tudo aí. Como seu Arandi e dona Noêmia não quiseram sair de casa, os filhos se uniram para fazer alguns reparos. Nós ficávamos preocupados, então lá entre os três, disseram não, então nós vamos dar uma ajeitada, porque dias de temporal, ficava assim, ó, 2, 3 dedos assim da largura das brechas nas paredes. Mas aí eles conseguiram fazer uma vaquinha lá e ajeitaram para nós. O casal chegou a procurar o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, na tentativa de negociar um ressarcimento dos prejuízos provocados pela duplicação da estrada. Sem resposta, a alternativa encontrada foi uma ação na Justiça Federal. Fundamentamos por escrito, mostramos fotos próprias dos estragos causados e ainda nos alicerçamos com algum parecer de um técnico, geralmente engenheiro civil. Uma perícia feita no imóvel constatou que as obras de duplicação
colaboraram para o surgimento de danos na residência e o pedido de indenização por danos patrimoniais foi concedido em primeiro grau. O DENIT apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O departamento alegou não ter responsabilidade pelas rachaduras na casa, mas os desembargadores não entenderam assim. Decidiram condenar o órgão a pagar indenização de R$20 mil ao casal. Este especialista afirma: é difícil fazer uma grande obra sem trepidações que possam provocar danos a imóveis. Mas é possível, segundo ele, reduzir os transtornos. Para isso, é necessário que o órgão público adote algumas medidas. De uma maneira geral, as trincas são inevitáveis, porque é muito difícil dosar, né? Bom, se diminuir a vibração de uma compactação, se diminuir a quantidade de explosivo num determinado corte ou então num determinado bate-estaca de fundação de obra de arte, ora, a velocidade da obra e quem sabe os resultados quanto à sua estabilidade não vão ser aqueles esperados. Então há que se ter cuidados, não é? Duplos com a execução da obra e com os efeitos que esses serviços estão ocasionando aí nas residências do entorno. Assim como o seu Arandi, centenas de moradores que tiveram residências afetadas pela duplicação da rodovia também seguiram o mesmo caminho: a justiça. Durante a obra foram indenizados todos aqueles que tinham um potencial de qualidade de construção ou de capacidade de investimento melhor. E num outro momento nós tivemos que entrar contra o DENIT, porque eles não estavam contemplados no processo desapropriatório, buscando ressarcir o que eles tinham tido prejuízo, tanto no sentido de reconstruir quanto no sentido de recuperar os estragos causados pela duplicação. E a indenização para eles significa um recomeço. É melhorar bastante, porque aí a gente vai arrumar a casa, né? O que está faltando é a verba, né? Ainda arrumar melhor, né? Eu sonho, porque eu acho que desmanchar não posso, né? Mas vindo esses trocos aí, já dá uma ajuda, né? Pelo menos para aquilo que a gente gastou aí. Gravidez não é doença, mas isso não quer dizer que uma gestante possa fazer qualquer tipo de serviço. Mulheres pilotos e comissárias de bordo, por exemplo, são proibidas por lei de trabalharem durante a gestação. Mesmo assim, o INSS tem negado pedidos de auxílio-doença a aeronautas grávidas. Elas não aceitaram e levaram o caso aos tribunais. Sem destino certo e nem horário fixo, quem trabalha a bordo de um avião precisa aprender a conciliar as viagens com a vida pessoal. Há 10 anos, Daniela foi promovida ao cargo mais cobiçado da aviação. É comandante em uma grande companhia. Mas com a chegada do primeiro filho, assim que voltar a pilotar, vai entrar numa escala diferente, a da maternidade. No iniciozinho, nos primeiros meses, tem a escala mãe, que daí eu durmo todos os dias em casa, então já ajuda bastante, né? Mas aquela coisa, dormir, a gente não tem horário. Então esse dormir pode ser de 2 da manhã até as 2 da tarde, então não tem um horário muito regulado. Então realmente vou precisar de alguém para me ajudar todo o tempo, né? Sibila é aeromoça e também está grávida. Ao contrário de Daniela, ela faz parte de um grupo maior de mulheres que representa quase 60% do total de comissários. Há 12 anos na profissão, faz voos nacionais e internacionais. Daqui para Paris, por exemplo, 12 horas de voo, então a gente acaba inchando, mexe muito com a questão do sono. Apesar da gente ter um descanso, que a gente faz um rodízio de descanso, o restante do tempo é o tempo todo atento. Tem que olhar a toalete para ver se o passageiro não fumou no toalete, ficar fazendo ronda o tempo todo na cabine para ver se não tem ninguém passando mal, se não está acontecendo nada de anormal, algum cheiro. Então é o tempo todo atento. Mas assim que Sibila e Daniela descobriram que estavam grávidas, elas foram afastadas do trabalho. É que a lei que regulamenta a profissão de aeronauta no Brasil não permite que pilotos e comissárias trabalhem durante a gestação. Além disso, o atestado médico aeronáutico obrigatório para as atividades a bordo é suspenso e, ao invés de salário, elas passam a receber o auxílio-doença. Do primeiro ao terceiro mês,
É muito crítico ainda essa junção do ovo com o nosso útero. A microvibração do avião, que a gente quase não percebe, ela interfere bastante, pode fazer ele se soltar. Nós temos também turbulências fortes, também pode fazer soltar. Para a gente, na piloto, nós temos o eletromagnetismo na cabine, que é intenso, e a radiação. A gente tem também a desaceleração, que é muito intensa. Pra você ter uma ideia, uma desaceleração usando o autobraking medium, que é uma coisa normal que a gente usa, seria referente a 210 newtons. Isso daria uma força de você colocar um peso de quase 21 quilos em cima da sua barriga, né? Porque o cinto está apoiado aqui, então vai ser exatamente onde vai ser essa força mais intensa. Então, um peso de 21 quilos em cima de uma barriga de uma gestante não é uma boa ideia, né? Só que por uma mudança no sistema de concessão do benefício das aeronautas, as perícias que antes eram feitas no Hospital da Aeronáutica foram transferidas para o INSS. Aqui, as gestantes passaram a ser encaminhadas para a perícia comum. E desde então, os pedidos de auxílio-doença começaram a ser negados. Eu fui fazer a perícia, a médica perguntou, mostrei todos os exames, tudo. E à noite, quando eu cheguei em casa, fui olhar, o resultado tinha sido indeferido. Isso foi realmente um susto, assim, uma decepção, porque todo esse tempo, sabendo que nesse momento eu teria esse direito, e foi negado. Então começou uma preocupação que eu achei que eu não teria na minha gravidez. A saída foi recorrer à Justiça Federal. Segundo este advogado, o INSS não considerou os laudos médicos. Os argumentos do INSS são no sentido de que a gravidez ela não é incapacidade para desempenho das funções laborais. Só que no caso das aeronautas, como existe uma lei específica ou regulamentação da ANAC, nesse caso a incapacidade é em decorrência legal. Então elas se tornam incapazes de trabalhar durante o período da gestação. No caso delas, a partir do momento da constatação e comunicação à empresa, até depois que retornarem da licença maternidade. Este juiz que analisou o caso da aeromoça determinou o pagamento do benefício pelo INSS. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a sentença. A comissária de bordo, a comandante de aeronave, durante a gravidez, com base na regulamentação da aviação civil, se ela não tem condições ou ela não pode voar nesse período de gravidez, ela tem direito de legalmente ficar afastada sob o auxílio-doença, porque, muito embora isso não caracterize uma doença, é evidente que ela não está doente, ela está grávida, é diferente, mas ela está numa condição específica cujo exercício da atividade própria para a qual ela foi contratada pode colocar em risco a vida dela ou até da criança, do feto que ela está gerando. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, pelo menos 170 profissionais se afastam todos os anos das atividades por motivo de gravidez. Segundo um dos diretores, denúncias de comissárias e pilotos também fizeram com que o SNA entrasse com uma ação coletiva na Justiça em Brasília, que concedeu liminar a favor do sindicato. Dentro de uma aeronave, ela está exercendo uma função de segurança de voo, de garantir a segurança de outras pessoas, onde existem várias restrições, inclusive para pessoas grávidas ou pessoas com mais de 65 anos sentarem em saída de emergência. Como que uma grávida vai estar conduzindo isso, vai estar fazendo esse trabalho? Aí o INSS achava que a empresa teria que reacomodar isso. Só que aí trouxe um outro problema, que é uma questão jurídica. Nós temos uma categoria, salário, somos treinados para uma função. Quando você sai de uma função para outra, você cria um problema jurídico. Então isso foi um dos problemas que nos levou a fazer esse movimento todo. A decisão que obriga o pagamento do benefício foi confirmada pelo TRF da Primeira Região. O INSS informou que já está cumprindo a determinação e ainda disponibilizou no próprio site um link específico para o agendamento das perícias. E Sibila, por ordem judicial de São Paulo, já começou a receber o auxílio-doença. Eu estou podendo curtir melhor a minha gravidez, depois que deu certo com o processo. Então, me preocupo, eu acho que, como eu passei esse estresse antes, tem muita menina que ainda está passando, que acabou de descobrir que está grávida e está indo ainda no INSS, em algumas agências, e está sendo indeferido. Mas eu estou esperançosa de que essa situação vai se resolver.
A comandante Daniela espera resolver logo essa situação também. Ela, que está sempre levando a tripulação com segurança, agora vê as malas prontas para mais uma viagem. Só que desta vez o uniforme vai ficar guardado em casa e a bagagem a ser despachada será outra. Tá pronta. Quantas vezes você já recebeu em casa um cartão de crédito sem ter pedido ao banco ou a uma loja? Isso é proibido. Aliás, é abusivo de acordo com a Justiça. Em Brasília, a Caixa Econômica Federal foi obrigada a pagar indenização a um cliente. Além do cartão indevido, ele começou a receber cobranças. Veja na reportagem de Roberta Nunes. Quem não quer ir às compras e ter tudo o que deseja com aquele cartão de crédito ilimitado? Seria bom comprar tudo, né? Ir no shopping aí, rasgar o preço. Tem gente que tem até mais de um cartão para aproveitar benefícios como ganhar milhas para viajar, por exemplo. Mas tem outros que são mais controlados, porque sabem que no final do mês a fatura chega sem falta. O cartão é muito bom para comprar, mas se você não limitar na hora de pagar, aí o problema é sério. Porque o nome vai lá pro beleléu, né? Mesmo assim, as instituições financeiras insistem para que o cliente tenha vários cartões e muitas vezes os enviam até sem a solicitação do cliente, como aconteceu com a Rosângela. Recebi o cartão, mas como eu tenho outros, não tomei conhecimento. Deixei ele guardado, enfim. Há 30 dias atrás, chegou uma fatura aqui em casa, num valor baixo, R$ 5,50, né, referente à anuidade deste cartão. E aí, imediatamente, eu liguei para a central e falei que não tinha desbloqueado o cartão e pedi o cancelamento. Aqui em Brasília, Distrito Federal, um consumidor teve uma dor de cabeça ainda maior. Ele recebeu em casa um cartão de crédito da Caixa Econômica Federal sem ter solicitado. Mesmo sem desbloquear, começou a receber faturas com cobranças de débitos e anuidades. Além disso, teve o nome registrado no cadastro de mal pagador. Ele recorreu à Justiça para pedir indenização por danos morais pelos transtornos causados. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. A Caixa Econômica Federal não concordou com o pedido de indenização. Alegou que não houve irregularidade no envio do cartão e que providenciou a regularização do débito em nome do consumidor. Ao analisar o processo, o desembargador federal do TRF1, Girair Aram Meguerian, entendeu que, de acordo com a lei, o envio de cartão de crédito sem prévia solicitação do consumidor é uma conduta abusiva e que houve falha na prestação de serviço pelo banco. Este advogado especialista em direito do consumidor lembra que o Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento sobre o assunto. Por ser considerado expressamente uma prática abusiva pelo artigo 39, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive matéria sumulada pelo STJ, súmula 532 do STJ, o consumidor teve o seu direito reconhecido e também com direito a uma indenização por danos morais, por ser cobrado indevidamente. Além disso, o banco não conseguiu comprovar que foi o próprio consumidor lesado que desbloqueou esse cartão. Por essa razão, a Caixa Econômica foi condenada pelo TRF1 a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15 mil ao cliente. De acordo com o PROCON, problemas com cartões de crédito são mesmo comuns. Então, fica o alerta sobre os cuidados necessários para se evitar situações como essas. Caso ele receba esse cartão e tenham feito algum desconto de anuidade que ele não tenha sido ajustado ou até mesmo com um valor acima do ajustado, ele tem de reclamar com o fornecedor para que aquela oferta seja cumprida. Além disso, com relação ao cartão de crédito, ele tem que tomar cuidado com serviços que são agregados ao cartão de crédito, a exemplo de um seguro, e que não foram solicitados. Especificamente sobre a questão da inscrição do nome do consumidor. Quando o consumidor
notifica ou cientifica o fornecedor que aquela inscrição indevida ou que ele já realizou o pagamento, não é o consumidor que deve buscar os órgãos de proteção ao crédito. É o próprio fornecedor quem tem a obrigação de pedir a retirada no nome do consumidor desses cadastros. E como ter precaução nunca é demais, a Rosângela toma alguns cuidados quando vai comprar com cartão de crédito. Eu evito fazer compras pela internet. Quando faço, o meu banco ele tem um cartão para compras exclusivamente de internet. Então você diz quantas operações você vai fazer, você estabelece o limite e o prazo. Então é uma forma, né? E os bancos eles têm uma taxa de segurança, que como se fosse um seguro, eu acredito, justamente para evitar esse tipo de problema. Saúde é um direito do povo, assegurado na Constituição. É dever do Estado fornecer tratamentos e medicamentos. Dever que nem sempre é cumprido. No Nordeste, o Estado de Pernambuco não cumpriu uma liminar para fornecer remédio contra o câncer a uma paciente. E a Justiça mandou bloquear o dinheiro das contas do governo. Uma jornada desafiadora que começa com o diagnóstico. O impacto da notícia, a reorganização da própria vida para tentar conciliar com uma nova rotina. Além dessas dificuldades, as portas de entrada do Sistema Único de Saúde muitas vezes se encontram fechadas. Uma realidade que Lindicéia conhece de perto desde que a mãe, Dona Florisa, foi diagnosticada com mieloma múltiplo, um tipo raro de câncer. Quando a gente descobriu a doença, foi uma queda imensa. E, além do mais, saber que não tinha medicação para o tratamento foi uma coisa altamente chocante, porque a gente não tinha ideia que a gente ia precisar ter tanta força para lutar para ela poder conseguir fazer esse tratamento. O problema é que a medicação não pode ser interrompida, como alerta este laudo médico. A falta de medicamento é um drama vivido no Recife por 40 pacientes em estado grave que têm esse tipo de câncer e deixaram de fazer quimioterapia. A gente vem na luta tentando fazer o tratamento completo e até agora a gente não está conseguindo fazer todos os ciclos, né? Como o médico solicita, que é de 8 a 9 meses o tratamento sem interrupção, uma vez por semana. O pai de Severino, de 80 anos, está sem a medicação desde julho. Meu pai está cada vez mais piorando, né? Ele hoje não consegue nem sair de casa andando, porque as pernas estão tudo doloridas. E quando ele toma medicação, não, ele caminha normal, faz a caminhada dele diariamente, só que agora sem a medicação está difícil, ele não pode nem sair de casa. O remédio em questão é o Bortezomib. Um frasco custa em média R$ 5.700. Os receituários comprovam que este e outros medicamentos estão em falta nas unidades de saúde de Pernambuco. Os familiares vivem agora uma angústia, a luta contra o tempo. Os pacientes não podem mais esperar. Um paciente altamente debilitado que precisa fazer uso dessa medicação o mais rápido possível. Se quem depende de um remédio que faz parte da lista de medicamentos fornecidos pelo SUS tem dificuldades, imagina o paciente que depende de um tratamento que está fora da lista. A saída, muitas vezes, é procurar a justiça. Como fez Rosângela. Ela luta contra um tumor maligno na mama e estava na 3ª sessão de quimioterapia quando o médico pediu um novo exame. Foi quando eu fiz uma cintilografia e descobriu-se as 2 metástases. Uma no crânio e uma na coluna. E foi quando ele disse, a senhora era para começar o tratamento hoje com a vacina Pertuzumab, mas está em falta. A senhora corra atrás. Para conseguir a vacina, ela decidiu procurar a Defensoria Pública, que entrou com uma ação contra a União e o Estado de Pernambuco. O Estado sempre alega questões de índole estritamente administrativa relativas à sua burocracia para o não fornecimento da medicação, como, por exemplo, o fato de algumas licitações já estarem desertas, ou seja, não terem aparecido interessados em fornecer aquela medicação. Essa advogada da União diz que o governo federal tem repassado dinheiro para o Estado atender a população.
A União, ela não executa políticas públicas de saúde propriamente dita, mas ela repassa os valores através do Fundo Nacional de Saúde para os estados e para os municípios, né? Então, especificamente se tratando do estado de Pernambuco, né, e do município de Recife, a gente sabe que só esse ano, até o mês de outubro, apenas para assistência básica farmacêutica, só para compra de medicamentos, já foi repassado mais de 7 milhões de reais, de acordo com o Fundo Nacional de Saúde. A Justiça Federal, em primeira instância, determinou que o estado de Pernambuco compre o remédio, mas a liminar não foi cumprida. Por isso, foi feito o bloqueio imediato de quase R$52 mil nas contas do governo, dinheiro necessário para garantir 3 meses de tratamento para Rosângela. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que manteve a condenação ao Estado. Esse descompasso entre o que prescreve a Constituição e a lei e o recebimento da medicação não pode ficar a cargo do paciente, que é o polo mais fraco nessa relação. O estado de Pernambuco informou em nota que o bortezomib está em processo de compra. Serão adquiridas ampolas suficientes para atender aos pacientes por pelo menos 10 meses. Rosângela conta que venceu uma luta ao conseguir a medicação na justiça, mas sabe que a batalha a ser enfrentada ainda é bem maior. Além de ter de suportar dores, ela depende de outros remédios. Mas não desanima. Quando for essa carequinha aqui, ninguém diz que eu estou doente. Eu não tenho tristeza, eu tenho alegria, sabe? E quando eu vejo minha neta, diz, mas todo dia para mim eu agradeço a Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais um dia. É isso, o Via Legal fica por aqui, a gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!